Vamos começar então com o treineiro, Giovana Kiel. Treineiro Ramon Menezes. Cara, pra mim foi abaixo. Eu acho que ele fez escolhas erradas na escalação. Eu colocaria o Rony como centroavante, até entraria com uma escalação mais ofensiva, tirando o Paquetá, utilizando o Rodrigo ali para armar, o Rony de centroavante, o Vini na esquerda e o Antony na direita. E principalmente nas substituições eu não gostei. Ter no mesmo time, Yuri Alberto e o Vitor Roque, eu acho que foi muita coisa, sabe? Mostrou que ele, não sei se estava perdido ou se só quis utilizar o máximo possível de jogadores, né? Mas acho que não contribuiu para que o resultado fosse diferente no momento em que o Brasil, inclusive, acho que poderia pelo menos igualar na partida. E aí, Maurito, foi abaixo ou foi ok? Para poupar tempo é tudo que falou a Gil, acho que algumas escolhas iniciais, algumas mudanças também, e sempre lembrando que é complicadíssima a situação do Ramon. Ah, complicado você nunca ter tido uma chance da seleção. Sim, mas a pressão absurda que você tem. Foi abaixo o Ramon, e muito em cima do que falou a Gil. Eu acho que você compra isso aí, Formiga? Eu acho que compra, assim. Eu acho que é um pouco cruel, né? Você, nesse contexto, falar de quem foi abaixo, ok, ou que chamou a atenção. Um jogo, né? O chamou a atenção talvez seja até fácil, eu entendo que o Ramon caiu de paraquedas aí nessa parada. Mas dentro disso, assim, analisando o jogo, as coisas são como são. Não é definitivo, hein, gente? A convocação, acho que teve muita coisa boa. Desde a convocação, eu já questionava alguns pontos que para mim não casavam com o que ele dizia ser o objeto da convocação. Ele falava, o foco é 100% o jogo contra Marrocos. Quando claramente algumas convocações não estavam só olhando para isso. Porque, por exemplo, se o objetivo era só o jogo com Marrocos, eu acho que não faz sentido você ter um goleiro do sub-20 e não ter o Alisson. Ele passou de titular não convocado, isso não casa. E jogando pra caramba. O Martinelli não tá, o Bruno Guimarães, enfim. Então aí eu acho que já partiu de uma convocação que tinha bons nomes, mas alguns questionamentos. E aí a Gia acho que é matadora quando lembra das escolhas durante o jogo, né? Ele fala que convoca 2 por posição, e posição é diferente de função. Posição, ponta esquerda. Função, ponta. O cara pode jogar dos dois lados, fazer, sei lá, enfim. Ele convoca o Rony como reserva do Vini. Ele sai de reserva do Vini para titular da 9 e depois para jogar de ponta direita. Eu fiquei meio confuso, mas... porque teve a questão do treino também, né? É. Obviamente, né? Mas teve a questão do treino. Ele viu ali também no treino. Foi mérito E do ganhou, Rony. Eu acho que ele queria colocar o Rony e meio que colocou onde ele poderia tirar pode ser. e não sentiria tanta Menos falta do complicado. jogador. Então puxa aí, ô Formiga, vamos de Paquetá. E aí? Paquetá acho que foi abaixo. O Paquetá já, mais uma vez, com a responsabilidade de ser o Neymar, né? Ou esse elo de ligação entre o meio e o ataque, e pisando um pouco na área, criando um pouco, em alguns momentos até desaparecendo. Porque o Paquetá, no pré-Copa, ele chegou a ser protagonista da seleção, junto com o Neymar, num entendimento muito rápido até, mas eu acho que aquilo se perdeu em algum momento e não recuperou. Então eu acho que a Copa do Paquetá, ela já foi abaixo e segue abaixo. E aí, Gi? Eu nunca gostei dele fazendo a função do Neymar. Eu acho que não funciona. A gente já teve a prova que não funciona na Copa do Mundo, não funcionou contra Marrocos. Já esperava que ele não iria bem, porque ele não vem bem mesmo a nível de clube. Ele merecia estar na convocação? Não merecia. Não acho que tinha mérito esportivo para isso, não. Outros estavam à frente dele. É isso aí, Eu teria convocado, eu gosto muito dele. Não teria? Teria, porque eu acho que você precisa manter ainda mais seu Neymar e tal, mas acho ele que é foi mais abaixo. pelo gosto do que pelo mérito pelo esportivo mérito, atual. mas ao mesmo tempo eram tantas mudanças que você precisa trazer uns caras, assim, até que tem bagagem. O Paquetá algumas vezes entregou mais na seleção do que entrega no clube, então era tanto por isso. E é aquela coisa do futebol, né? Ele deu uma enfiada maravilhosa pro Rony naquele lance que estava impedido, né? Acabou o Rony batendo a primeira chance do Brasil, que não foi chance porque o lance foi irregular. Mas se sai o gol naquela, claro, estava impedido o Rony e ele chutou pra fora, que bela enfiada, teria mudado o patamar. Mas como não valeu, enfim, foi abaixo sim. Rodrigo, você que abre então, Mauro. Rodrigo, então, eu gostaria Usou a de ver camisa mais 10. pela direita, ele pode fazer essa função, ele pode fazer 7, 9, 10, 11, 138, ele pode fazer várias, foi muito legal e foi muito bacana, todo mundo com o nome do Pelé e tal, e um cara que veio do Santos está com a camisa em homenagem ao Pelé, ser o próprio Rodrigo e tal, mas assim, como toda a seleção foi abaixo até por essa questão tática, que não acho que seja um absurdo do Ramon colocá-lo numa posição que ele já jogou, mas era mais nítido que o Rony está melhor de centroavante, podia ter invertido pelo menos algumas vezes, como não se inverteu. Então o Rodrigo, como quase toda a seleção, para mim foi abaixo também. Ele perde uma chance impressionante no primeiro tempo, num passe do Rony de Mas cabeça, né? Começou o segundo tempo, quase faz um golaço também. Quase faz um golaço, O Bono verdade. fez baita Boa defesa. defesa do Bono, né?
E aí, ô Formiga? Ele tá no lugar onde toca muito na bola, né? Isso Então é acaba verdade. que ele é muito acionado e participa do jogo ali. Eu espero, em termos de talento, eu acho que o Rodrigo é o cara mais próximo do Neymar, mas eu acho que falta no Rodrigo um pouco de Vinícius, que é a questão mental a impressão que dá é que ele é inabalável, né, o Vinícius. Ele segue tentando e não importa quem seja o adversário, qual o contexto. Legal, né? Eu sinto falta um pouco disso no Rodrigo, de um jogador com um pouco mais de fome de querer decidir. Eu acho que ele foi ok, mas eu entendo o voto do Mauro no abaixo. É um pezinho lá. Mas você vai no ok. Eu vou... Cara, Deixa pra Gi, tá na Eu dúvida, quase deixa pra fui Gi. no ok também. Tá na dúvida, vai achei deixar que- pra Gi então. E aí? Você decide. Eu vou ficar com o Mauro, acho que foi abaixo. Mas é aquela questão de o sarrafo é bem mais alto. E o abaixo dele é melhor do que muitos jogadores. Mas dentro do que ele pode oferecer, acho que foi abaixo. E também pelas escolhas do Ramon. Acho que de 10 ele renderia, de 10 mesmo, jogando o Armando, ele renderia muito mais do que ali na posição mais avançada, mais centralizada. Então puxa o bonde aí hoje. Eu vou lá do outro lado ali. Vamos com Emerson Royal, hein? Que fez um primeiro tempo. Eu não quero influenciar a minha Não, nossa eu- senhora. Não, e eu Nossa defendi Senhora. pra caramba a convocação dele há muito tempo. E acho que era o momento dele se firmar de, olha, eu estou aqui para uma posição carente, e na verdade foi o contrário. Ele meio que deu a chancela de que vai ser difícil. Vai ser difícil, principalmente ali na lateral direita. Então pra você Abaixo. foi... Eu pensei agora, né? Poderia até colocar, chamou a atenção pelo lado negativo, né? Mas assim, vamos deixar só o chamou a eu atenção como algo do positivo, positivo. vai. Então foi abaixo aí. eu acho que é pouco tempo. Poupa tempo, né, Sim, o Mauro? sim. A gente esperava legal. Por respeito, sim. Então vamos, o Emerson Royal não foi abaixo, vamos pro Ibanez. Abre você, Gi, que você que falou, elogiou. Chamou atenção. Acho que foi muito positivo. Para mim, não merecia estar na convocação pelo mérito esportivo a nível de clubes. Acho que o Gabriel Magalhães no Arsenal e também o Bremer, que depois foi convocado, mereciam mais. Porém, foi muito seguro mesmo. Acho que positivamente, para mim, foi o que mais chamou atenção e surpreendeu. Chamou a atenção. E aí, o Bruno Formiga. Eu acho que pra mim chamou a atenção, É? assim, por mais que depois até vai parecer contraditório um pouco, mas eu acho que ele é muito ajudado pela segurança do Militão, mas o Ibanez chamou a atenção. E aí, Mauro? Ganhou ali, Chamou, mas... eu gosto dele, acho que gosto dele. É um dos zagueiros mais versáteis que a gente tem no Brasil, até por poder fazer lateral sobretudo à direita, né? E foi bem mesmo, dentro do possível, contra um time de qualidade, e lembrando que estava do lado dele vinha o Ziyech quando cortava por dentro, enfim, foi uma atuação muito boa, muito segura. Chamou a atenção o Swing Baines. Abre você então com o jogador do Real Madrid, Militão, o Formiga. Não, eu acho que o Militão foi ok, assim, eu acho que ele ajudou o Ibanez, mas o Ibanez, por ser o elemento novo, fica com os louros, né? Porque no primeiro gol ele vai tentar o passe ali pro Rony, erra, e no segundo gol ele não consegue cortar, né, de cabeça. Mas... Não, só tô colocando aqui os Não, pontos. eu não colocaria o Hamas, não. Eu achei que foi bem abaixo. Militão Muito bem abaixo. Bem abaixo. E aí, hoje você Você, decide Militão. então. O Formiga foi ok e o Mauro foi abaixo. Em lances capitais. Ah, pesa? Sim, pesa. Eu acho que no geral foi ok. Foi Teve, ok? teve essa questão das entregadas, né? Mas acho que no geral foi ok. Ele foi exigido em outros lances que foi bem, então eu fico com o Bruno nessa. Porque eu não consigo ver uma atuação tão brilhante do Militão assim pra Não, dizer foi que Então, brilhante. de foi novo, pro abaixo. nível dele, que é um ótimo zagueiro do Real Madrid, ele participa Não, mas eu acho de justo 2 também. gols negativos. É. Né? O Brasil toma 2 gols, falhas dele. Não, eu colocaria abaixo falhas, pelos erros, eu também enfim, o segundo ok, um pouco. Primeiro sim, pra mim mais falha e tal. Enfim, E acho que Tinha os outra dois gols do opção, Brasil, né? sim. No primeiro Pra tinha mim, outra Colocar outra que, opção. na minha opinião, os zagueiros ficaram sobrecarregados, porque a marcação no meio campo estava muito frouxa. Também. Então vamos pro próximo ali. Alex Telles. Formiga, já abriu uma? Pode abrir de novo, vai. Cara, assim, eu acho que o Alex Telles ele não é um jogador brilhante. Então, assim, falar que foi abaixo, eu não sei. Ele não sei se defensivamente ele sofreu tanto assim. Também acho que não conectou muito com o Vini. Eu acho que, cara, dentro do que é o Alex Telles, eu acho que é um jogo ok, assim, sinceramente. Eu tô nessa aí também, aí, Ju. Também, acho que dentro do esperado, fez o que podia. Nem Ele abaixo, é nem ok. acima. Ele é o Maxwell dessa geração. Mas não deveria Nunca vai ser o melhor do time e nunca vai ser o pior. Mas deveria estar na seleção, você acha? Pelas carências, se tivesse prefiro o o Arana, Caio Henrique. eu preferia nessa convocação o Caio Henrique. O Renan Lodge eu vejo com maior potencial, o Arana mais potencial também. Assim, é um cara que, mas assim, compromete? Não.
Pô, Alex Telles. Não. Não É o empolga, Maxwell. né? O Maxwell jogou em todos os grandes times da história do futebol desde o século XVI. Você não consegue lembrar que ele era o lateral esquerdo reserva do Brasil em 14. E acho que era em 14 mesmo. Era em 14. Enfim, é uma coisa maluca. O Maxwell, se você perguntar, Maxwell, onde você estava na Copa de 2014? Falar, cara, eu estava pescando. Não, você estava na Copa. Ele é tão discreto, mas ao mesmo tempo tão eficiente, que ele nunca vai ser o pior jogador em campo. Nunca vai ser o Sempre melhor. regular. E você ser regular, pra cara, mim, pra lateral, é muito legal. eu costumo dizer que o lateral tem que ser regular. Não O precisa Maxwell ser jogou em todos espetacular. os grandes times, cara. Barça, Acho que Inter, para jogadores PSG. defensivos é melhor não chamarem atenção. É, porque assim, o Sinal que não fez merda. Renan Lodge Menos é mais. está berrando lá da Baixada. Eu E sei. o cara que fez assistência pro gol de Di Maria quando a Argentina voltou ao planeta. Ricardinho Martins xingando o Renan Lodge. Esse tipo de filme, não estou dizendo que não vai acontecer, mas o Alex Telles Até o e o momento, Maxwell né? dificilmente cometem. Vamos lá então Ok. com Andrei Santos Giovana. Tá aí Então, acho uma que foi escolha ok. complexa. Eu fiquei até em dúvida. Garoto, assim, estreando na acho que principal. ok, Muito pela potencial. pressão, tem potencial, é super jovem. Talvez por mérito esportivo mesmo, nem deveria estar na convocação, mas acho que é um cara que vai por algum tempo aí, pode ser uma peça importante para o Brasil nos próximos anos. Mas ainda não está 100% pronto, né? Precisa ganhar rodagem. Aquilo que a gente falava, né? Um garoto que certamente vai participar do ciclo, né? Então faz sentido até ele iniciar também, né? Ainda mais com um técnico como o Ramon, que Não sei se é o necessariamente homem de como- confiança. Artilheiro e craque do E aí? Não sub-20. sei necessariamente se como titular, né? Apesar de nas prévias de escalação que a gente colocava ali, até cabia, né? A gente chegou a falar de Casemiro, Andrei e Paquetá, foi exatamente o meio-campo que começou, ou Casemiro, Paquetá e Veiga, por exemplo, poderia ter sido o Sim. meio-campo. Talvez a titularidade chamou a atenção de algumas pessoas que cobravam, pô, mas como assim? O moleque foi titular do Vasco, que até agora jogou uma Série B, né? O Andrei não jogou a Série A ainda, pra você ter uma ideia. Apesar de eu achar ele fantástico e vai estar no ciclo, não tenho nenhuma dúvida. E acho que ele foi beneficiado, o beneficiado aqui é uma circunstância, tá? Pelo técnico ser um cara que, pô, tava com ele Confiança há um total. mês e pouco e ele foi o melhor jogador desse time. Então não vejo problema nenhum ele estar convocado e ter minutagem, e muita minutagem, inclusive. E dito isso, eu acho que ele foi ok. Ele até fez a avaliação, né, de uma nota 7. Ele deu a nota 7. Fez uma alta avaliação, acho que Alta em qualquer... Alta e alta. se for, sei lá, 6,5, 7 ou 6, enfim, vai ficar passeando por aí. Eu acho que isso é ok. E aí, ô Mauro, já ganhou o ok, mas e Minha Andrei? nota foi 6, eu vou ser um pouco incoerente. Poderia ser abaixo porque eu espero muito dele. Mas ao mesmo tempo a gente é estreia num grupo com um treinador interino. O contexto, né, o faz ser contexto um pouco complicado, diferente, contra né? adversário de qualidade, É. todo o ambiente lá em Tanger, então vai ser o ok. Mas assim, ok assim, ó, André, você sabe que você pode fazer muito mais. Foi ok. Vamos com o Veiga, fala você, o Mauro, do Rafael Veiga. Deu até para analisar pouco, né? Porque entra no segundo tempo. 20. Tem uma jogada ali, me Eu tô pareceu um perdido. pouco ensaiada aqui na cobrança de falta, que ele erra, né? O chute. Mas e aí, o Rafael Veiga? Então, eu diria que para todo mundo que entra, ele entrou aos 20 do segundo tempo, o Brasil já estava perdendo, né, quando ele entrou. Caso certamente me deu um branco aqui, mas enfim. Ele entrou um pouco distante da área, também não pisou tanto e algumas questões técnicas não foram as usuais. Eu vou botar um abaixo, fazendo essa distinção, porque ele é mais experiente, mais rodado, por óbvio, que o Andrei. Então eu vou botar abaixo pelo muito que ele tem entregado e pode entregar e sabe, digamos, receber isso. Não que vai mudar a vida dele eu ter dito que ele foi abaixo ou que teria foi ok ou que chamou a atenção. Mas eu, sabendo do potencial dele, da capacidade, inclusive mental, eu tenho certeza absoluta que ele é um cara que vai conseguir jogar na... Absoluta é um pouco forte, mas eu tenho certeza que ele vai jogar na seleção, se tiver mais chances e as merece. Ele vai jogar algo muito próximo àquilo que ele faz no Palmeiras, porque a cabeça dele é muito boa, a milhagem dele é muito boa, ele não vai sentir o peso da seleção brasileira. Então, até por cobrar um pouco mais, e por ser do meu time mesmo, a gente quer muito mais, para mim foi abaixo. E aí, ô Formiga? Pois é, eu acho tão pouco tempo de avaliação que eu não consigo... Também tem isso. Assim, eu acho que ele ficou tocando na bola muito recuado, muito distante do gol. Eu acho que ele não erra nem acerta. Ele faz um jogo água de salsicha ali, Um jogo ok. que não é o Rafael Veiga. O Rafael Veiga não é um jogador água de salsicha. Então, quando você faz um jogo em banho-maria, fica a sensação do abaixo mesmo. Mas eu acho que pelo pouco tempo em campo, eu vou de ok pra
já que o Mauro admitiu que tem um pouco da questão passional envolvida, Total. eu vou puxar um pouco para tentar equilibrar. Boa, faz muito bem. E aí, Gil, define, né? Pra mim foi ok, acho que ele não foi favorecido nem pela função que lhe foi dada e também pelo contexto em já que se encontrava a partida e também todo mundo que entra no segundo tempo tem menos possibilidades do que quem começa, então pra ser justo eu vou de foi ok, ressaltando que eu também acredito que ele poderia até ter feito mais dentro do que a gente já viu ele fazendo. Sobraram ali Rony e Vinícius Júnior. Vamos então com o Rony. Acho que aí também a gente até deu o papo Rony, logo no acho começo que do programa. chamou a atenção, assim. Oh. De todo mundo, é isso mesmo? Eu vi muita gente nas redes sociais que eu coloquei, cara, eu acho que pra ser justo, o Rony pra mim foi o destaque do Brasil, até porque ofensivamente aparece mais, eu entendo o voto no Ibanez, por exemplo, mas aí mas como assim, perdeu o gol, errou, não sei o que, eu falei, gente, só no que você tá falando, ele já chamou a atenção, porque ele participou de basicamente todas as ações ofensivas do Brasil enquanto ele esteve em campo. Sim. Impedido ou não, fazendo assistência E desarmando também. de novo. Então, E pra ajudando a enxuriçar a vida da pra saída mim de bola chamou a de atenção. Pra todo mundo, mas né? eu acho Ah, que ele pode viver mais ou menos o que o Gabriel Jesus viveu, sabe? Ser um cara muito criticado, mas ser um cara que ganha confiança dos técnicos, porque ele faz o que é proposto e faz muito bem, sabe? Com muita vontade. O Gabriel sofreu muito por isso, né? Quando marcava ali, o pessoal falava que ele era volante, 18, e acho sim. que o Rony pode ir nessa mesma linha aí do que o Gabriel sofreu. E ainda sofre, né? Chamou a atenção então Rony Rústico. E pra gente fechar aqui, ó, pessoal, vai deixando o like, tá? Vai compartilhando, vai se inscrevendo no canal. Tinha sumido, né? Ah, não, foi ali. Não, Vai ali. compartilhando, vai se inscrevendo, vai deixando o seu like, hein? Vai deixando o seu like, o superchat está aberto aí. Ó, resta um, que é Vinícius Júnior e, obviamente, o cara que recebe todos os holofotes, principalmente na ausência do Neymar, que a gente vê como o cara que, de repente, pode ser o futuro, que pode ser a prioridade dentro dessa seleção. Mauro Betti, Vinícius Júnior, chamou a atenção, foi ok, foi abaixo. Tô num humor de segunda-feira. Você tá mesmo. exigente, né? Não, e aí, E tem que ser. Tem que ser do Vinícius Júnior, tem que ser, né? Até porque, foi um dos poucos jogos dos últimos meses que ele não foi cobrado pela torcida adversária, né? Ao contrário, ele acabou de, naquele mesmo lugar, ser o craque, um dos artilheiros do Mundial de Clubes, mesmo, né? No país, né? Pelo Real Madrid. E assim, ele foi abaixo sim. Teve um daquele lance que é polêmico, discutível, se estava ou não impedido, ele participa do gol, seria outra coisa se o gol é validado, independente da polêmica, mas eu acho que faltou, não vou dizer que faltou ele assumir a bronca, porque ele assume todas as broncas dele, do Real Madrid, do mundo, da raça. Eu sou hiper, ultra, mega fã do Vinícius e também por isso eu vou cobrar. Foi abaixo do nível dele, que é muito, muito acima. Então, pra mim, foi abaixo. Foi abaixo. Gil? Foi abaixo também, acho que o nível de exigência para a atual estrela do Real Madrid, um cara que vem progredindo muito, ficou abaixo, mas ressaltando que é o mesmo lance que eu falei do Vini, né? O abaixo dele é muito mais do que vários jogadores que a gente tem por aí. E aí, Formiga? Eu acho que porque assim, se coletivamente era um jogo comprometido, a gente vai para análise do individual. O Vini é um jogador muito individual, né? Ele é muito do 1 contra 1, da jogada que ele cria a situação meio que sozinho. E ele não conseguiu fazer isso na seleção. Beleza que eu acho que o Marrocos deu uma estancada ali, não deu nem campo pro Vinícius se criar muito. E faz parte da estratégia. Eu acho que ele sucumbiu a essa estratégia aí. E, de fato, não conseguiu quebrar linha, quebrar marcação, para tentar sair um pouco dessa zona de desconforto. Então, acho que eu vou no abaixo também. Então foi abaixo. Vinícius Júnior, ó, pode subir a tela aí, ô produção, pra rapaziada dar aquele print. E também pro técnico Ancelotti, quando chegar, falar, ó, já sei que esse aqui chamou a atenção, tem que voltar. A gente tá ajudando Já aqui tá o... vendo, o Ancelotti sempre vê a gente. a gente tá dando aquela moral, né, professor, Sempre né, vê o ajudando o trabalho dele, facilitando o trabalho do Ancelotti.